Paz seja com você, que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Eu quero falar hoje sobre algo importante que é o poder de Deus de perdoar os pecados. As misericórdias do Senhor, a Bíblia diz que elas duram para sempre na vida daqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que a maldição ela vai até a quarta geração, mas as misericórdias do Senhor, elas duram para sempre na vida daqueles que amam a Deus. Então, eu pergunto a você, você acredita na misericórdia de Deus? A Bíblia diz que a misericórdia triunfará sobre o juízo. O Senhor Jesus, ele veio por um motivo. Ele veio para salvar a alma do homem, não para destruir. A Bíblia diz que ele não esmagaria a cana quebrada e nem apagaria o pavio que fumega. Sabe o que é a cana quebrada? A cana quebrada é aquela pessoa que está quebrada. As pessoas quebraram ela, o pecado, o mundo. Aquela pessoa está destruída. Jesus não veio para esmagar essa pessoa, mas veio para restaurar. Por isso que Jesus é chamado no Velho Testamento também de o renovo, porque ele renovaria todas as coisas. A Bíblia diz também que o Senhor Jesus, ele viria e não apagaria o pavio que fumega. Eu lembro quando eu era novo, eu ia para a fazenda e a luz lá funcionava pelo querosene, né? E tinha um motor também, que eles ligavam ele até às 18 horas, ligavam o motor, mas depois quando acabava o querosene do motor, né, o óleo do motor, as luzes apagavam, então tinha que usar lamparina. Então eles colocavam o querosene na lamparina, acendia o pavio e ficava aquela luzinha acesa, aquela chamazinha acesa ali, mas de repente aquela chama começava a apagar, de repente ela acendia, apagava, acendia. Por quê? Porque o querosene estava acabando. Então o pavio que fumega é exatamente isso. É o querosene que acabou, ou seja, a esperança da pessoa acabou, acabou a energia, acabou a força, acabou o desejo de viver e a pessoa começa a se apagar. Quando a gente queria realmente que a luz ficasse totalmente apagada, a gente ia lá e apertava assim com o dedo, certo? Pronto, ali ela apagava. Mas se a gente quisesse que ela permanecesse acesa, a gente colocava mais querosene, então ela se acendia de vez e continuava acesa por mais tempo, enquanto o querosene durasse. E quando a Bíblia diz nesse texto que Jesus, ele viria e não apagaria o pavio que fumega, ele está se referindo às pessoas que estão, uma hora ela está bem, uma hora ela quer Deus, outra hora ela não quer, ou seja, é o pavio que fumega. O pavio que fumega. É muito importante não apagarmos o pavio que fumega. Os homens apagam. Os homens, infelizmente, os homens maus, quando chega alguém perto deles que está se apagando, eles vão lá e apagam aquela pessoa. Mas Jesus não. Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. Ele veio para acender você. Ele veio para te colocar fogo, fogo do Espírito Santo na sua vida, azeite do Espírito na sua lâmpada, para que você se acenda e brilhe no meio das trevas. Então eu quero falar hoje sobre as misericórdias de Deus que duram para sempre. Eu vou usar aqui a Bíblia no meu celular, e tá aqui, ó, vou usar a Bíblia aqui online. Ezequiel 18, 21 está escrito: mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é de equidade e justiça, certamente viverá, não morrerá. Aqui o profeta Ezequiel, ele traz uma palavra de Deus dizendo que se o ímpio se arrepender, se ele arrepender dos seus maus caminhos, de todos os pecados que ele cometeu, e ele começar a guardar os mandamentos de Deus e praticar esses mandamentos, certamente ele viverá. É claro que estamos vivendo o Novo Testamento, o tempo da graça, certo? Mas se no tempo da lei, se no tempo do passado, em que Cristo ainda não tinha vindo, era possível a pessoa se arrepender dos seus pecados, né? Guardar os mandamentos de Deus e ser perdoada por Deus e viver, quanto mais nos dias de hoje, que vivemos na graça de Cristo,
Cristo ele veio para perdoar os nossos pecados. O maior sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, né? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, o sacrifício de Cristo na coroa de espinho, através dos chicotes que ele tomou ali, né? Os açoites que ele tomou, que ele recebeu, certo? Foi com o maior objetivo de perdoar o homem dos seus pecados. Perdoar o homem dos seus pecados. Quando o homem é perdoado dos seus pecados, Satanás perde a legalidade sobre o homem, a morte perde a legalidade sobre o homem e o homem passa a ter vida em Cristo Jesus. Essa é a verdade. A Bíblia diz lá no passado, eu vou usar alguns exemplos no passado e vou usar também exemplos também do Novo Testamento. No passado, a Bíblia diz que havia uma prostituta chamada Raabe. Ela não era do povo de Israel. Ela era da cidade de Jericó. E a Bíblia diz que ela era uma prostituta. Ela morava, sabe aonde? Em cima na muralha. Um péssimo lugar, porque ali era um local onde as pessoas atacavam. Não conseguia entrar na muralha, mas atacava a muralha. Então ali ela morava ali naquele lugar e a Bíblia diz que ela escondeu os espias. E por causa disso, porque ela ajudou o povo de Deus, Deus permitiu que ela fosse salva no dia que a muralha caiu abaixo, certo? Com o poder de Deus, a casa de Raabe, diz a palavra de Deus, ficou de pé. Aquela parte aonde a casa dela estava, em cima da muralha, não caiu. Não caiu e ela foi salva e ela foi aceita pelo povo de Deus, porque Deus permitiu que ela fosse aceita. E sabe quem ela se tornou? Ela se tornou a tataravó de Davi. Isso mesmo, a tataravó de Davi. E Cristo descendeu dela. Cristo descendeu desta mulher, que era uma ex-prostituta, que era uma prostituta e se converteu ao Deus vivo, ao Deus Todo-Poderoso. Deus perdoou o passado daquela mulher e fez com que Cristo fosse descendente dela. Ao passo que algumas pessoas, né, como Esaú, por exemplo, que tinha o direito da primogenitura de Cristo descender dele, ele se vendeu por causa de um prato de lentilha. Ele perdeu o direito da primogenitura. Então, veja bem, Deus não faz acepção de pessoas. Deus está com o coração aberto, com os braços abertos. Presta atenção, Jesus não morreu de braço cruzado, certo? Ele não morreu assim, ó, fechado, ele morreu de braços abertos. Sabe por quê? Porque ele está de braços abertos para receber você, para perdoar os seus pecados. Não importa o que você fez no passado, às vezes você foi aquela pessoa que até conheceu a igreja, você frequentou a igreja, frequentou com seus pais, mas obrigatoriamente, mas você não frequentou de coração, você não aprendeu a palavra de Deus de coração, e você, mesmo conhecendo algumas coisas da Bíblia, você praticou o que era errado, você praticou o mal, você não fez o que era certo, você, na verdade, era um ímpio, certo? Você era um ímpio, você agia como ímpio, mas hoje você está conhecendo a palavra de Deus, hoje você está conhecendo Cristo e você quer mudança de Deus. Eu tenho um recado para você, Jesus quer perdoar os seus pecados. Ele quer lavar você no sangue dele, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Está lá em 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1. O sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados e temos comunhão com os irmãos. O poder do sangue de Jesus é algo tremendo. A Bíblia diz que mesmo que os seus pecados se tornem são vermelhos como carmesim, eu os tornarei mais branco do que a alva-lã, mais branco do que a neve. Não existe nada mais vermelho do que o carmesim. E Deus está dizendo que o sangue de Jesus, que é vermelho, ele vai pegar o seu pecado, que é vermelho. E mesmo que o seu pecado seja mais vermelho do que o carmesim, Jesus vai tornar ele mais branco do que a neve. A Bíblia diz, eu lançarei os seus pecados nas profundezas dos mares e não me lembrarei mais deles. Mais deles. A Bíblia diz que Davi, o rei Davi, ele pecou.
Você aceitaria um pastor assassino e adúltero ser o seu pastor? Você aceitaria isto? Não, eu creio que não. Eu creio que se o seu pastor agora matasse alguém, certo? Assassinasse alguém, se o seu pastor agora ele adulterasse, você descobrisse que ele adulterou, eu acredito que você juntaria com outras pessoas. Eu estou supondo, né? Não estou afirmando que você faria isso, mas eu acredito que muitos, corrigindo, melhor dizendo, eu acredito que muitos pegariam esse pastor, expulsariam ele da igreja, colocariam ele para fora, certo? E não queriam nem mais olhar na cara dele. Mas a Bíblia diz que Davi, o rei Davi, ele pecou, ele adulterou e ele assassinou. Mas a Bíblia diz que quando Deus foi lá, mandou o profeta lá, falar com ele que ele havia pecado, a Bíblia diz que ele se prostrou diante de Deus, ele chorou amargamente, pediu a Deus perdão pelo seu pecado. A consequência Deus não tirou, porque a Bíblia diz que por causa daquele pecado dele, o mal não sairia de dentro da casa dele, não saiu. Tanto é que veio outros problemas, como Absalão que se levantou, os filhos, o filho dele estrupou a filha dele, certo? E veio outros problemas, eu não quero entrar nesses detalhes aí, porque Deus perdoa os pecados, mas a consequência ela fica. Mas veja bem, eu quero que você entenda a misericórdia de Deus sobre Davi. Deus perdoou Davi, certo? Deus matou o filho que ele teve com Betseba no adultério, mas Deus deu outro filho para eles, que se chamou Salomão e se tornou o rei de Israel, escolhido por Deus, certo? Para substituir o seu pai Davi, e foi quem Deus escolheu para construir o templo de Deus, que seria a morada de Deus aqui na terra, no meio dos seres viventes. E quando Salomão pecou, porque as mulheres que ele teve perverteram o coração dele, as mulheres ímpias, que ele casou com várias mulheres, e as ímpias perverteram o coração dele e fez com que ele adorasse outros ídolos, Deus visitou ele e disse: olha, eu não vou tomar o reino de você por amor ao seu pai Davi. Não vou tomar o reino todo. E aí o que Deus fez? Deus deixou só a tribo de Judá, certo? Depois da morte de Salomão, Deus deixou só a tribo de Judá com o filho de Salomão, e o restante deu para o servo de Salomão, que tomou o restante das tribos, porque Deus deu por causa do pecado de Salomão. Mas veja bem, Deus poupou, certo, a geração de Davi de sair do reinado, correto? Por causa do amor de Deus a Davi. Davi que matou e adulterou, mas Deus o perdoou. Quando Deus perdoa você, ele pega os seus pecados e lança ele nas profundezas dos mares. O perdão de Deus para nós é a nossa salvação, certo? Eterna. O perdão de Deus para nós é o poder de Deus contra o pecado, é o poder de Deus contra Satanás, contra o diabo. Se não houvesse o perdão de Deus, se não houvesse a misericórdia de Deus sobre nós, todos nós estaríamos perdidos. E o resumo desse amor gigantesco, o amor dos amores, o perdão dos perdões, né? O resumo disso tudo, querido, se chama Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus Cristo, certo, ele está disposto a perdoar aquele que se arrepende do seu pecado. A Bíblia diz que certo dia eles pegaram a mulher adulta e trouxeram ela até Jesus. Trouxeram ela até o mestre e disseram: Senhor, o que vamos fazer com ela? A lei mandava apedrejar. A lei mandava apedrejar. Mas ali nós vamos ver uma demonstração da misericórdia eterna de Deus. A misericórdia de Deus. Jesus, ele abaixa e ele escreve no chão, certo? Depois ele levanta a cabeça e disse: aquele que não tiver pecado, atire agora a primeira pedra. Sabe as pessoas que te condenam? Sabe as pessoas que se levantam contra você, que te acusam, fala que você é um pecador, que você é um perverso, que você não merece a graça de Deus? Pois é, essas pessoas são todas pecadoras e merecem tanto a graça de Deus como você merece também. Elas são tão miseráveis como nós somos
também miseráveis e precisamos da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Só que elas não sabem disso. Elas acham que só você, certo, não presta. Ela acha que só você não vale nada, só você que erra. Mas eu digo para você, querido, Jesus, ele vira para aqueles homens e disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Imagina passando na mente daqueles homens todos os pecados que eles cometeram. Sabe o que eles fizeram com as pedras? Jogaram as pedras no chão. E cada um virou as costas e foi embora para sua casa, inclusive o marido daquela mulher adúltera, que também pegou na pedra, porque se você não sabe, o primeiro a pegar na pedra e atirar a pedra na mulher adúltera era o marido traído. Nem ele teve coragem de atirar a pedra naquela mulher, porque ele também era cheio de pecado. Ele virou as costas e foi embora. E aí Jesus pergunta para a mulher: mulher, cadê os seus acusadores? Cadê os seus acusadores? Ela disse: Senhor, não estão mais aqui, foram embora. Ele disse: mulher, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Você está perdoada. E Jesus perdoa aquela mulher. Veja bem, a palavra de Deus dizia que ela deveria ser apedrejada. Dizia que ela deveria ser apedrejada. Mas naquele momento, a misericórdia de Deus, certo? Foi acima, passou por cima, foi mais forte do que esse mandamento de Deus que diria que ela tinha que ser apedrejada. Você compreendeu? E ela recebeu a misericórdia de Deus. Ela recebeu a misericórdia de Deus e saiu. E a Bíblia não cita mais a história daquela mulher, mas eu creio que ela foi perdoada e eu creio que ela não viveu mais no pecado. Não viveu mais no pecado. A Bíblia diz que Deus é poderoso para perdoar os nossos pecados. Não importa qual seja o seu pecado. A Bíblia diz que todo aquele, certo, que é assassino não entrará no reino de Deus. Lá em Apocalipse está escrito que os assassinos não entrarão no reino de Deus. Está escrito isso lá. Então vamos imaginar um homem que matou, certo? Matou uma pessoa só, ou um que matou 100, ou um que matou 1000, matou 200, 350. Eu lembro um dia que eu fui numa penitenciária fazer uma visita, pregar o evangelho, e o homem virou para mim e falou: pastor, será que eu tenho perdão? Eu falei: claro que tem. E ele pegou e falou: pastor, o senhor não sabe qual que é o meu crime? Eu falei: mas qual que é o seu crime? Ele disse: eu matei 50 pessoas. Será que eu tenho perdão, pastor? Naquele momento eu me entristeci. E eu, Ronaldo, eu jamais perdoaria aquele homem naquele momento. Eu falei: meu Deus, 50 pessoas. Mas de repente Deus falou no meu coração, falou comigo: eu perdoo. O meu filho morreu por ele. E aí eu disse: querido, Jesus morreu por você. Ele perdoa sim os seus pecados. Você matou 50, mas você está arrependido. Você quer Jesus agora? E aquele homem se ajoelhou ali diante de mim na penitenciária e ele levantou a mão, aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele aceitou Jesus. E sabe o que eu tenho que dizer para você? Se ele aceitou Jesus de todo o coração, Jesus não ia tirar ele ali da prisão, ele tinha que cumprir a pena dele. Certo? Porque Deus perdoa os pecados, mas a consequência, ela fica. Deus pode até ter misericórdia, amenizar, mas ela fica. Mas aquele homem garantiu a vida eterna dele no céu. Sendo que a Bíblia diz que os assassinos não entram no reino de Deus. Mas quando ele se arrepende do seu pecado, quando ele se humilha diante de Deus e confessa o pecado dele a Deus, e recebe o Filho de Deus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, sabe o que acontece? Esses 50 assassinatos que esse homem cometeu são apagados, são lançados no mar do esquecimento. E a partir dali, certo, aquele homem tem vida nova em Cristo Jesus. Esse é o amor de Deus. É um amor que eu e você talvez não entendemos. É um amor que eu e você talvez não compreendemos. Não vamos entender tudo, não vamos compreender tudo. Como disse Billy Graham, nem tudo nós entendemos. E eu também digo isso para você. Nem tudo eu entendo, nem tudo eu compreendo. Mas de uma coisa eu sei, que Cristo morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, para nos perdoar dos nossos pecados. Ele morreu por nós, para perdoar
eu e você, dos nossos pecados. Não importa quantos sejam, mas a Bíblia diz, vá e não peques mais. Não importa se você adulterou, não importa se você prostituiu, não importa se você foi um alcoólatra a sua vida inteira, não importa se você matou, não importa se você roubou. Saiba de uma coisa, Cristo está disposto a perdoar você e fazer de você um novo homem, fazer de você uma nova mulher, uma nova pessoa em Cristo Jesus nosso Senhor. Por isso que a Bíblia diz, eis que as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Ou seja, o seu passado de lixo, o seu passado de pecado é jogado no mar do esquecimento. E agora Jesus Cristo, ele vai construir uma vida nova para você, querido. Uma vida nova para você. Veja bem, o ladrão estava lá na cruz. Ele não fez nenhuma obra para Deus. Ele não pregou o evangelho, ele não andou com Jesus, certo? Ele não entregou nenhum folheto para Jesus, ele não cantou na igreja, ele não fez louvor, nada. Ele era ladrão, ele roubou muitas pessoas. Durante toda a sua vida, ele era ladrão, ele roubou. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o ladrão, os ladrões não entrarão no reino dos céus. Não entrarão no reino dos céus. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aquele homem lá na cruz, condenado pelo seu pecado de roubar, ele foi condenado à morte pelo seu pecado de ser ladrão. De ser ladrão. Ele olha para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe qual foi a resposta que Jesus deu para aquele homem? Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele era ladrão até ele encontrar Jesus. Quando ele encontrou Jesus e ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi salvo. Os pecados dele foram perdoados. Ele deixou de ser ladrão e ele se tornou um salvo. Certo? É uma linha tênue, querido. É uma linha de divisão. Certo? É um divisor de águas. Antes de aceitar Cristo e depois de aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Antes de aceitar Cristo, os seus pecados estão contigo, te condenam. Depois que você recebe Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, não há condenação para você. A Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas eu quero que você entenda algo. Não estou pregando essa mensagem para que você também, certo, transforme a graça de Deus em libertinagem. Para que você use, certo, de engano para você mesmo, dizendo que você pode viver no pecado e Deus vai te perdoando. Não, tem que largar o pecado. Tem que obedecer à palavra de Deus. Você errou lá no passado, você errou há 20 anos atrás, 30, 40, certo? Mas agora você está arrependido. Você está arrependido. Não tem como você voltar lá, certo? E ressuscitar os mortos que você matou, das pessoas que você matou. Não tem como você voltar lá, certo? Naquele casamento, naquela situação antiga que você tinha e restituir novamente a sua vida. Mas tem como você ter uma vida nova daqui para frente com Cristo Jesus. Aí você tem como fazer isso. Então essa palavra de Deus ela é para você. Saiba de uma coisa, Jesus te ama. Jesus ama todos aqueles que estão ao seu redor. E assim como ele tem misericórdia de você, tenha misericórdia também dos outros. Jesus ama você. Ele quer perdoar os seus pecados. A Bíblia diz que Pedro andou com Jesus 3 anos. Ele viu o paralítico andando. Ele viu Jesus curar o paralítico na casa de Pedro. Na casa de Pedro, Jesus perdoou os pecados do paralítico e fez o paralítico andar. Pedro andou com Jesus sobre as águas. Pedro, ele viu Jesus transfigurado, num corpo glorificado. Ele viu quem verdadeiramente Jesus era. No Monte da Transfiguração, ele viu a glória de Jesus. Ali Jesus se manifestou como Deus. E Pedro ele viu o Filho de Deus na sua essência, como ele é, com toda a sua glória e poder. Ele viu aquilo ali, certo? O seu rosto brilhava como o sol. Ele viu, ele contemplou. Pedro andou, como eu disse, ele andou sobre as águas. Pedro estava lá quando Jesus ressuscita a filha de Jairo. Pedro viu Jesus ressuscitando
Lázaro, aquele homem que estava morto há 4 dias, o seu corpo cheirava mal. Talvez Pedro foi lá também e ajudou a empurrar a pedra e sentiu um mau cheiro de podre daquele homem que estava morto há 4 dias. Mas ele viu aquele homem saindo do túmulo, ressuscitado entre os mortos. Ele sabia quem Jesus era, mas ele foi lá e negou Jesus 3 vezes. Diante de uma fogueira, ele negou Jesus 3 vezes diante de uma fogueira. Jesus morre, Jesus ressuscita depois disso, certo? Pedro fica chorando pelos cantos. Depois o Senhor Jesus, ele está lá na praia, os discípulos estavam pescando, né? E eles olham para a praia e vê uma fogueira, vê um peixe, vê pão assado, e eles olham e dizem, é o mestre que está nos chamando. Era Jesus. E quando Pedro estava ali reunido diante daquela fogueira, certo? Aqueles homens ali, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Ele diz, sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. E aí Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que Pedro se entristeceu. Ele disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Naquele momento, querido, sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro foi perdoado por Cristo. Jesus falou, então, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. E Jesus falou que Pedro seria rocha, não é verdade? Ele seria rocha. E Pedro realmente se tornou uma rocha, né? Se tornou uma pedra preciosa para Deus. E você vê que Pedro, depois, ele chegando no templo de Salomão, em frente à porta de Formosa, havia um paralítico ali. Pedro disse para ele, eu não tenho prata nem ouro para te dar, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem era coxo, né? Corrigindo, ele não era paralítico, ele era coxo, porque o paralítico, ele só não anda, o coxo, além de não andar, tem as pernas tortas, mas naquele momento ali, certo? Pedro se levanta, Pedro ora e aquele paralítico se levanta, né? E começa a saltar dentro do templo, a pular, dando glória a Deus, dizendo aleluia, e uma multidão se converte a Jesus, se converte ao Senhor Jesus, e Pedro batiza aquelas pessoas ali, porque ali na porta do templo havia tanques para a purificação das pessoas. Elas tinham que se purificar antes de entrar no templo, no dia das festas, certo? Então, ali tinha água e Pedro batizou aquelas pessoas ali. Mais de 5.000 almas se converte ali ao Senhor Jesus Cristo através da pregação de Pedro e depois que o paralítico ele anda. Ou seja, aquele homem que negou Cristo agora se torna usado por Deus. E não falar do endemoniado gadareno, que era um homem possesso de legião de demônios. E Jesus vai lá e expulsa os demônios daquele homem. E o que o Senhor Jesus faz? Despede aquele homem, certo? E ele se torna um dos maiores pregadores do Novo Testamento, ganhando 10 cidades, as 10 cidades de Decápolis para Jesus. O que eu quero dizer com tudo isso? Não importa quem você é ou o que você fez. Se você ama Jesus de todo o seu coração, acredite nisso que eu vou te dizer. Jesus está disposto a perdoar os seus pecados. E a partir de agora, você vai começar uma vida nova em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um dia, milhares de pessoas que eram alcoólatras, que eram prostitutas, que eram bêbados, que eram adúlteros, ladrões, se levantarão no céu e dirão, eu estava indo para o inferno, mas Ele me salvou. Aleluia! Ele me salvou. Ele perdoou os meus pecados. E eu não fui punido segundo eu merecia. Está lá em Jó 33. Em Jó 33 diz que vamos chegar diante de Deus e vamos dizer, eu não fui punido segundo eu merecia. Sabe por quê? Porque somos justificados por Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe o que significa a palavra justificação? Significa que você merecia a condenação. Mas porque alguém pagou um preço por você, você é justificado. Você não é condenado, você é absolvido dos seus pecados, porque alguém pagou o preço por causa da sua dívida, por causa dos seus pecados. E esse alguém é Jesus, querido. Jesus de Nazaré. Eu fui criado na igreja
certo? E eu aprendi, certo? Muitas vezes, durante muito tempo, eu aprendi que Deus é um Deus mau, que Deus é um Deus que pesa a mão em você, que Deus castiga, que Deus arrebenta com a pessoa, certo? Se ela não dá um dinheiro na igreja, se ela não faz isso, se ela não faz aquilo, Deus vai pesar a mão, Deus vai arrebentar com você, Deus vai destruir a sua vida. Mas você sabe o que eu aprendi agora? Eu aprendi que Deus, sabe, Ele é misericordioso. Ele é misericordioso para aqueles que o amam e para aqueles que confessam os seus pecados e se arrependem dos seus pecados. Deus é misericordioso. E a Bíblia diz que nem passado, nem presente, nem futuro, nem anjos, nem demônios podem separar você do amor de Deus, do amor de Cristo. Então eu digo para você, nem anjos, nem demônios, nem o seu passado, nem o seu futuro, nem altura, nem profundidade pode separar você do amor de Jesus Cristo. O único que pode separar você do amor de Cristo, sabe quem é? É você mesmo. Se você falar assim, eu nego o Filho de Deus. Se você negar o Filho de Deus, se você rejeitar esse grande amor, esse amor dos amores, que foi derramado por você na cruz do Calvário, se você negar esse amor, aí sim você será condenado. Mas se você não negar, certo? Saiba de uma coisa, Ele vai fazer com que você nasça de novo da água e do Espírito. Isso mesmo. Ele vai fazer de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Nele, Cristo Jesus. E você vai ser uma pessoa cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo. E você vai viver, como está escrito lá em Ezequiel. Se o ímpio se arrepender de todo o mal que fez e guardar os meus mandamentos, ele não morrerá, ele viverá. Amém? Que essa palavra fique plantada no seu coração. E se você quiser fazer uma oração comigo agora, eu te convido a você pedir perdão pelos seus pecados, a você receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e a você crer que a partir de agora, nesse momento, vai ser uma nova vida para você em Cristo Jesus. E eu digo para você, vá e não peques mais. Amém? Em nome de Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus, eu reconheço, Senhor, que eu sou pecador. Eu reconheço que eu sou falho. E nesse momento, Senhor Jesus, eu confesso ao Senhor todos os meus pecados. Pecados que eu cometi de palavras, de pensamentos e de obras, pecados que eu lembro e pecados que eu não lembro mais que eu cometi. Mas eu te peço agora, me lave no teu precioso sangue, derramado na cruz do Calvário. E, Senhor, em nome de Jesus, eu recebo o Senhor como o meu único e suficiente Salvador da minha vida. Eu o confesso diante dos homens e diante dos santos anjos. E eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida e me lava no teu sangue precioso. Me reveste com toda a armadura de Deus. E, em nome de Jesus, me encha com o teu Espírito Santo. Espírito Santo, eu te convido, venha e mora dentro de mim, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido? Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Você pode dizer um aleluia bem forte? Se você pode, dar um grito aí de aleluia, de glória a Deus. A partir de hoje, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Não importa o que as pessoas pensem de você e falem de você. O importante é o que a Bíblia fala que Deus pensa de você e o que Deus faz com você quando você crê em Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. E vou te dizer mais, se porventura, em alguma caminhada sua agora com Deus, você descuidar e cair, levante e continue a caminhada, porque nós temos um advogado diante do nosso Pai, e esse advogado é Cristo. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é justo para nos perdoar e nos dar comunhão. Amém? Comunhão com Deus e com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Querido, se você quer ajudar o meu ministério, eu convido você a me ajudar. Eu preciso da sua ajuda para que eu possa continuar vivendo do Evangelho, pregar o Evangelho, para que eu possa expandir o meu ministério também. Eu preciso da sua ajuda. Então você quer ser um patrocinador, um doador, aí tem esse código aí que você pode fazer a sua doação
Amém? Basta você apontar o seu celular aí. Tem também os dados da conta aí nessa barra aí, que você pode fazer a sua doação, você pode fazer a sua oferta, tá ok? E assim você vai me ajudar na pregação do Evangelho. A Bíblia diz, aquele que prega o Evangelho, essa é a ordem do Senhor, disse o apóstolo Paulo, aquele que prega o Evangelho, viva do Evangelho. O bom soldado não se mete com coisa dessa vida. O que Deus quer de mim é que eu me dedique à pregação do Evangelho, que eu me dedique a ensinar você a palavra de Deus, a ir pelos lugares, expulsar os demônios, curar os enfermos, amém? E a gente, para viver, a gente precisa de ter uma condição financeira para a gente investir na pregação do Evangelho. Para mim ter esse canal aqui, eu preciso de uma boa câmera, preciso de outros equipamentos, né? Para mim poder ir também e fazer outras obras para Deus pessoalmente, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua contribuição. Você compreende isso? Então não importa o valor, não importa a quantia, eu te peço, me ajude. E você vai plantar a sua semente no meu ministério e o Senhor vai te retribuir, como diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz que aquele que semeia com alegria, Deus ama essa pessoa e Deus aumenta o salário dela. A Bíblia diz que Deus, Ele abençoa essa pessoa, derramando sobre ela bênção sem medida, que advém a maior abastança. Quando você investe no Evangelho, é porque você ama o Evangelho. Tem pessoas que amam as drogas, investem nas drogas. Tem pessoas que amam a macumbaria, investem na macumbaria, investem no carnaval, investem na bebida alcoólica, mas você investe na pregação do Evangelho. Amém? Em nome de Jesus. Se Deus levantou você para ser uma coluna, seja uma coluna. Deus levantou você com esse ministério para ser uma coluna na vida de um homem de Deus, então seja essa coluna para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Se você não pode ir, você pode enviar. Então você estará me enviando e cada alma que eu ganhar, você vai estar ganhando junto comigo. Que Deus te abençoe. Eu vou consagrar a sua doação, a sua oferta. Senhor Deus, consagro ao Senhor essa oferta, em nome de Jesus, essa doação que essa pessoa está fazendo. Que as tuas palavras se cumpram na vida dela. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido? Que Deus abençoe você. Se você quiser adquirir um dos meus livros, aí na descrição tem o local onde você pode adquirir. Se você quiser fazer o nosso curso de capelania internacional, você pode também, aí tem o site capelaniamce.com.br, está aí na barra, você pode acessar o site e você pode fazer o curso de capelania internacional para você poder pregar o Evangelho nos hospitais e nos presídios com autoridade. Você vai se tornar uma autoridade eclesiástica reconhecida por lei federal, tá bom? Tudo isso você encontra no nosso site, toda a explicação, tem o meu contato também. Se você quer conversar comigo, quer um aconselhamento, eu estou à disposição para te ajudar. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, e lembre disso, as misericórdias do Senhor são maiores do que o juízo, e elas duram para sempre na vida daqueles que amam a Deus. O sangue de Jesus te purifica de todo o seu pecado, de todo o seu pecado. E só para finalizar, que eu não citei esse versículo, eu não citei essa palavra durante essa pregação. Todo pecado ao homem será perdoado, todo pecado e blasfêmia, exceto o pecado contra o Espírito Santo. Você quer saber qual pecado que é esse? Aí tem um vídeo meu no canal que fala qual é o pecado contra o Espírito Santo. Assista esse vídeo, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Um beijo aí no seu coração, em nome de Jesus. Shalom Lahem, paz e prosperidade.